Fala, senhoras e senhores, Bart falando, tudo tranquilo? Nesse vídeo, a gente vai fazer um wireframe um pouco diferente aqui no TyFlow. Esse efeito ele é muito usado quando a gente quer falar de conexão e principalmente de coisas do futuro. Ele é um wireframe um pouco diferente do que a gente tem aí normalmente nos software 3D. Então, vamos para o vídeo. Então, estamos aqui no 3D Max. Eu vou criar aqui um teapot para a gente poder trabalhar, mas vocês podem usar o objeto que vocês quiserem aí. Vamos tirar esse grid, vamos trabalhar aqui só na perspectiva mesmo. Vamos colocar aqui o nosso TyFlow. E a primeira coisa que a gente faz quando bota o TyFlow, vamos vir aqui e ativar o nosso CUDA. Então, beleza, vamos abrir aqui a guia do nosso TyFlow, trazer aqui para o ladinho. E vamos lá começar a trabalhar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar nossas partículas. Então a gente pega aqui o Birth, arrasta aqui para cima. Vamos colocar aqui inicialmente umas 1000 partículas. Vamos colocar aqui o end 0, que a gente quer que logo no primeiro frame todas as nossas partículas já sejam criadas. E vamos posicionar as nossas partículas. Então a gente pode ir aqui no tabzinho mesmo e a gente bota Position Object. Vamos escolher o nosso seedplot e aqui a gente já pode ver as nossas partículas. Vamos aqui no Display, botar em Geometry, vamos voltar aqui no nosso Position, vamos dar o Tab e vamos dar forma agora às nossas partículas. Então a gente vai usar o Shape. E aqui no Shape, a gente vai botar 3D e vamos colocar aqui, vocês podem usar esfera, no meu caso eu vou usar uma geosfera de baixa resolução, que é mais do que suficiente. Vou desselecionar aqui para a gente ver as nossas partículas. Por enquanto, acho que esse tamanho está bom. Vamos ativar aqui a escala. Acho que está bom. Qualquer coisa a gente volta aqui e ajusta. Agora, para a gente poder criar o nosso wireframe, a gente vai usar um modificador aqui chamado, vamos aqui para o finalzinho, e vamos usar esse Spline Paths. Vamos puxar ele para cá e vamos clicar nesse botãozinho aqui chamado Create New. Ele vai criar aqui para a gente, né, um objeto novo na nossa cena. Podem ver aqui, ó, tá splines. E aí a gente tem que clicar aqui no olhinho para ele mostrar para a gente essas splines. Então a gente clica aqui e temos que modificar aqui o modo de criação para neighbors. Ou seja, ele vai fazer a ligação de um ponto para seus pontos vizinhos. Então ele já mostra aqui para a gente a nossa spline e a gente pode vir aqui no raio e modificar aqui a circunferência das nossas splines. Vou colocar aqui 2, acho que está bom. Vamos selecionar aqui. E esse, basicamente, é o efeito que a gente quer. A gente pode vir aqui nas nossas layers. Vamos chegar aqui o TyFlow um pouco para o lado. E se a gente ocultar aqui o nosso teapot, a gente pode ver que a gente tem um wireframe aqui dele bem diferenciado. É claro que aqui ficou um pouquinho bagunça. Então dá para melhorar? Claro, dá para melhorar. Dá para a gente fazer aqui uma organizaçãozinha um pouco melhor. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui no nosso Birth. Eu vou colocar aqui um pouco mais de partículas. De repente, 2.500 partículas. E agora, a gente vai botar aqui embaixo do Shape o nosso modificador Fuse. A gente já usou esse Fuse em um tutorial anterior. Eu vou deixar um card aí, caso você queira fazer esse outro tutorial, onde a gente fez o nosso efeito dominó e usou aqui o Fuse. E aqui a gente vai usar o Fuse basicamente da mesma forma, que é para poder deixar nossas partículas ali um pouco mais organizadas. Então a gente bota o Fuse aqui embaixo do Shape e a gente vai baixando o raio aqui até ficar do jeito que a gente quer. Ele começa a formar o nosso objeto. De repente aqui um 2, acho que já está bom. Vamos botar aqui o teapot de novo para a gente ter uma noção melhor. E aí a gente pode ver
que as nossas partículas elas ficaram um pouco mais organizadas ali, um pouco mais uniformes. Se a gente quiser também, a gente pode vir aqui no Position e afastar um pouco mais essas partículas do teapot, caso você queira fazer um render com o teapot e o wireframe ao mesmo tempo. Então a gente vem aqui em Surface e clica aqui para ativar o Offset. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, 4 centímetros. Só que aqui no caso a gente tem um mínimo de 0 e um máximo de 4. Então a gente vai ter partículas que vão estar coladas ali na superfície do nosso teapot e elas vão variando de distância até 4 centímetros. Mas como a gente quer uma coisa mais uniforme, a gente coloca 4 aqui no mínimo também. E aí todas as nossas partículas vão ficar a 4 centímetros ali do nosso teapot. E esse, basicamente, é o wireframe aí que a gente cria no nosso TyFlow. A gente pode fechar aqui o TyFlow, no caso. Vamos fazer um renderzinho rápido aqui só para a gente ver como é que fica. Então, eu vou puxar aqui a biblioteca do V-Ray mesmo. Eu vou selecionar aqui o nosso TyFlow e a gente vai colocar aqui uma textura de metal. Vou colocar esse alumínio polido aqui. Lembrando que o nosso TyFlow ele é só as bolinhas da nossa cena. As nossas linhas elas ficaram aqui no TySpline, que é um outro objeto. E para renderizar, eu já ia esquecendo, a gente vai abrir aqui de novo e vai colocar aqui o Mesh para ele renderizar as nossas partículas ali, as nossas bolinhas. Então a gente pode fechar. E aqui no Spline, a gente pode colocar aqui um efeito de luz nele para ficar bem futurista. Então eu vou abrir aqui nosso editor de material, botão direito, Materials, V-Ray, e eu vou colocar aqui um V-Ray Light. Esse V-Ray Light está selecionado ali o nosso T-Spline, e eu vou colocar ali nas nossas linhas. A gente pode mudar a cor, de repente um azul. Vamos aumentar aqui a intensidade para 5. E aí o que a gente vai fazer? Vai abrir aqui o nosso frame buffer, vamos criar um preview, a gente dá stop, vamos vir aqui no Lens Effect e vamos ativar o Blue and Glare para ele dar um pouquinho mais de volume ali na nossa luz. Como vocês podem ver, ele criou aqui um volumezinho na nossa luz. E aqui a gente já tem o nosso render pronto. Ou caso vocês queiram, a gente pode sumir aqui com a Teapot. Vamos criar de novo. E aí a gente só tem o nosso wireframe. E esse é o efeito desse vídeo. Vamos parar aqui. E a gente ainda pode fazer algumas animações aqui diferenciadas com esse efeito. Então a gente vai fechar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso TyFlow. Vamos abrir ele. E um dos efeitos que dá para a gente fazer aqui é, por exemplo, a gente pode colocar aqui 60 no final. E aí ele vai criando as partículas conforme os frames vão passando e vai fazendo essas ligações. Então a gente vai passando aqui e a gente vê que as partículas vão sendo criadas juntamente com as ligações. Novamente eu vou colocar a Teapot só para a gente enxergar melhor o efeito. A gente volta lá e dá um play. É claro que vocês podem colocar mais frames para esse efeito ficar um pouco mais lento, ou menos frames para ficar um pouco mais rápido. E aqui a gente já tem a primeira animação que a gente pode fazer com esse efeito. Uma outra animação que a gente pode fazer é, por exemplo, vamos criar aqui um box cobrindo todo o nosso teapot. Beleza, a gente tem o nosso box aqui. Eu vou colocar aqui nas propriedades e eu vou dizer que eu não quero que esse box seja renderizável. Então a gente clica aqui, desativa, e quando a gente tirar um render, né, por exemplo, eu posso ativar aqui o render na viewport e a gente vê que o nosso box ele não é renderizável. Vamos desativar aqui rapidinho. Vamos voltar aqui para o nosso TyFlow. E agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas partículas elas aparecerem de forma mais ordenada, podendo fazer elas aparecerem na direção que a gente quiser. E como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui e vai usar um Surface Test. Vamos colocar ele aqui.
Vamos puxar para ele criar um novo evento. Vamos mudar aqui a cor, para a gente conseguir diferenciar. Eu vou dar um Alt X aqui no nosso box, que ele fica transparente, a gente consegue ver o que está acontecendo ali dentro dele. E aqui a gente vai colocar um delete. Vamos voltar aqui no nosso Surface Test, vamos adicionar o nosso box, e aqui em Distance, que seria a distância, a gente vai botar volume inside. Ou seja, todas as partículas que estão dentro do nosso box, elas vão ser deletadas. E a partir daqui, a gente pode fazer essas partículas aparecerem de uma forma mais ordenada. Como a gente faz isso? Se a gente pegar o nosso box, por exemplo, e puxar para cima, as partículas começam a aparecer ali embaixo. Mas antes, calma aí, esqueci. Volta aqui no nosso TyFlow. Vamos colocar aqui 0. E agora a gente seleciona o nosso box. E conforme a gente mexe e o nosso teapot vai saindo do nosso box, ele vai criando aqui as partículas para a gente. Então, se a gente puxar para baixo, ele vai criar de cima para baixo. Se a gente puxar para cima, ele começa a criar embaixo e vai subindo. E assim vocês podem animar como essas partículas vão aparecer. Pode ser de um lado para o outro também, ou a gente pode criar vários objetos diferentes e fazer eles surgindo aqui para poder criar essas partículas de uma forma um pouco mais desordenada. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu e quiser dar aquela moral para o amigo, vocês já sabem o que fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.